O ano é 2005 e você acabou de chegar da escola, animado para jogar aquele fangame de Dragon Ball que você baixou lá na casa dos jogos, quando você de repente se depara com a seguinte situação. Rapaz, o RTP não foi encontrado. Instale o RTP.exe. Bom, então, quem já passou por isso sabe o quão frustrante é isso, né? E às vezes a gente entra em pânico com uma coisa que é tranquilo de entender e de resolver. Então é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. A gente vai entender por que isso acontece e como solucionar esse problema. Então, já deixa o like aí pra dar uma força pra gente. E se você gostar ainda mais do canal, considere se inscrever, faça esse convite. Eu sou o Cenourão, canal especializado em RPG Maker 2000 e 2003. Logo após a vinheta a gente vai começar então a falar sobre isso. Vamos lá então, segura! E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos lá então. Vamos entender por que acontece esse problema do RTP. Isso aqui é para quem já está familiarizado com os RPG Makers mais antigos ou que aqueles que começaram a usar a versão moderna, dificilmente vão ter esse problema. Mas quando você vai querer baixar um jogo antigo do RPG Maker, esse problema pode acontecer com você. Então a proposta desse vídeo é justamente resolver esse tipo de situação e entender por que isso acontece. Tá? Então, para a gente poder entender como que funcionam as coisas, a gente precisa falar sobre o RTP, como que ele funciona. O RTP, gente, para quem não conhece, é uma sigla de Runtime Package, ou seja, o pacote de tempo de execução, vamos dizer assim, que é o pacote de recursos do RPG Maker, certo? Isso vem até hoje, nos RPG Maker modernos ele vem com esse pacote, né? Cada versão possui um pacote de recursos adequado para cada versão. Então, o RTP é nada mais nada menos que um pacote de recursos para o iniciante, para não ter que trabalho de ficar criando, ou então comprando, ou então achando recursos na internet, né? Ele já vem com um pacotinho básico ali para o iniciante desenvolver o seu jogo sem problema algum, tá? Então, quando isso acontece, normalmente muitos jogos ele tem essa exigência de ter esse RTP instalado na máquina da gente, certo? Então vamos entender como que funciona esse RTP. Bora lá então. Então a gente inicializa o jogo, né? A gente tem o executável, o rpgrt.exe. E aí quando você dá 2 cliques nesse camaradinho aqui e roda o jogo, ele vai fazer uma série de rotinas, né, uma série de eventos em que ele vai analisar, né? Lembrando, para quem é nosso aluno aqui do curso de RPG Maker 2000, tá careca de saber que esse programa aqui não é o nosso jogo compilado, tá? Ele é um interpretador. O RPG Maker ele não é ele não é compilado, ele é tudo interpretado. Ele tem um executável. Ele vai interpretar todos os arquivos que estão na pasta dele para rodar o jogo. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz no editor não entra aqui. Entra nos arquivos de mapa, no banco de dados, na árvore de mapas, certo? Então, o executável ele só tem uma única função, interpretar esses arquivos, certo? Então, quando você abre esse interpretador, ele vai precisar recarregar informações desses arquivos. E um desses arquivos é o nosso saudoso rpgrt.ini, certo? Que é um arquivo de inicialização. Então nele você vai encontrar alguns parâmetros de inicialização, como por exemplo o título do jogo, tá? Alguns parâmetros do editor mesmo, que não é do interesse do jogo, mas sim do editor, certo? E basicamente é algo desse tipo aqui. Ele tem uma seção, né? A gente chama assim, quando está entre colchetes, a gente chama isso aqui de seção. A gente tem uma seção chamada rpg.rt e o ini é nada mais nada menos que um arquivo de chave e valor. Né? Do lado esquerdo a gente tem a chave e do lado direito a gente tem o valor que representa essa chave. Então, basicamente, se a gente quer capturar alguma propriedade, a gente pega a chave dessa propriedade
e entrega o valor dela. Basicamente é isso que o INI faz, ok? Então aqui a gente tem o Game Title, que é o título que aparece na... a gente chama... tem umas técnicas que chama de caption, né? Ali no título da janela mesmo, bem em cima. Vai aparecer o nome do seu jogo, certo? Aí, como eu falei, esses dois aqui são propriedade do editor. Isso aqui não é do interesse do jogo em si. Isso aqui é só para falar como que vai inicializar o editor, né, lá no editor de mapa. O modo 2, salvo engano, é o de eventos, né? O 0 é terreno, 0 é camada baixa, 1 é camada alta e 2 é eventos, salvo engano, né? Se não é 1, 2 e 3. O zoom, né? No caso que o zoom é 1, que é o zoom máximo mesmo, 1 por 1. Se não seria 2, seria pela metade. E tem o 4 e tem o 8, tá? Então isso aqui são coisas do editor. Na hora que a gente abrir o editor, ele já vai aparecer bonitinho. Já no modo de evento e no zoom adequado. Basicamente é isso que essas duas propriedades fazem. Isso aqui não tem nada a ver com o jogo. Mas tem uma propriedade que não aparece em alguma das situações. Quando a gente vai fazer a construção do projeto, a compilação, né? Compilação entre aspas, tá, gente? Lembrando que o jogo não é compilado, é interpretado. Então eu prefiro falar construção. Então quando a gente faz a construção do jogo, tem uma opção lá. Incluir o RTP, né? Ou seja, o nosso pacote de recursos dentro, né? Injetar esse pacote dentro do projeto ou não. Se o desenvolvedor optar por não injetar, então essa propriedade aqui ela não vai aparecer no INI. Ou se aparecer, né, se a pessoa for colocar manualmente, vai aparecer exatamente dessa forma aqui. Full Package Flag com valor 0. Ou seja, no nosso caso aqui é falso. O Full Package Flag, né, como ele é um sinalizador, então ele vai entregar dois valores, 0 ou 1. Falso, verdadeiro, respectivamente. Certo? Não e sim, como preferir. Então, é esse cara aqui que vai verificar se o RTP está instalado ou não. Então, quando você vai olhar essa propriedade aqui, se ela tiver 0 ou omitida, então o nosso interpretador ele vai verificar se você tem o RTP instalado, certo? Então, ele vai fazer essa verificação. Se porventura o RTP for instalado, beleza, o jogo roda normalmente. Caso contrário, ele vai mostrar aquele erro que a gente viu na introdução do nosso vídeo, né? Não foi possível encontrar o RTP, por favor, instale o RTP, certo? Então ele vai fazer essa verificação quando o package flag estiver falso ou omitido deste arquivo, tá? Isso, se você não colocar essa chave, ele vai interpretar como falso, ok? Agora, se porventura você encontrar dentro do rpgrt.ini o full package flag como 1, quer dizer que na hora que o desenvolvedor fez a construção do projeto, ele injetou o RTP, né, os recursos do RTP dentro do projeto. E aí então o interpretador, na hora que ele for executado, ele vai simplesmente ignorar a verificação da instalação do RTP, porque aqui ele não vai depender do RTP, porque os recursos já estão na parte do projeto, então não tem problema, tá? Então, se você encontrar essa propriedade sinalizada como 1, quer dizer que este projeto ele não depende do RTP. Então, às vezes, o problema que pode estar acontecendo com você é porque o desenvolvedor ele colocou que o projeto seja dependente do RTP por causa dessa propriedade. Depois a gente vai até fazer uns experimentos de cientista maluco aqui e a gente vai descobrir como que o interpretador entende essa propriedade, tá bom? E continuando, então se por acaso o jogo foi inicializado e essa propriedade tiver como 1, ele vai ignorar a verificação e o jogo vai rodar normalmente, dependente do RTP instalado ou não. Tá bom, então você vai chegar para mim e falar, então Cenourão, então é fácil. Então para eu resolver aquele erro, é só eu abrir o rpgrt.ini e botar essa propriedade como 1. Vai resolver? Vai, mas a gente vai entrar num outro problema, que é o esquema de busca de recurso, tá? Para quem fez o nosso curso de RPG Maker 2000, inclusive ele está gratuito aqui no YouTube, então eu vou até deixar um cardzinho direto nessa aula.
que a gente fala com muito mais detalhes sobre o RTP. Eu aconselho que vocês assistam aquela aula também, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nessa parte. E lá eu falei com muito mais detalhe do que eu vou falar aqui hoje, tá? Hoje é papum. Então, basicamente, vai ser o seguinte. Lá em algum momento do jogo, a gente vai precisar carregar um char7, né? Que é o gráfico dos personagens no mapa. E aí tem o básico, né? Peguei aqui do RTP mesmo, que é o char1.png, que é o primeiro lá dos atores. Então vamos supor que eu preciso carregar esse char7. Eu quero que apareça esse maluquinho aqui, ó, que é o nosso Alex, que a gente chama, né? Quero que carregue o Alex lá no nosso mapa. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ver qual que é o nome do arquivo, chara1, certo? Então a primeira coisa que ele vai fazer é checar se na pasta do projeto existe esse arquivo, tá? Se ele existe, beleza, pum, carregou. A pasta tá aqui, o chara1 tá dentro aqui da pasta, beleza, rodou, vai carregar bonitinho, show de bola. Caso contrário, caso ele não tenha encontrado na pasta do projeto, ele vai correr lá para o RTP. Então, o RTP, quando você instala o RTP, ele já vai estar num diretório. Normalmente o padrão, salvo engano, é C2.arquivos de programa x86 ASCII RPG 2000 RTP. Se eu não me engano, o caminho é esse, é o caminho padrão. Isso se você não configurou outro caminho na hora da instalação, mas o padrão é esse, tá? Então ele vai correr lá nessa pastinha, nesse caminho que eu te falei, e vai procurar se o chara1 tá aqui também. Já que ele não encontrou aqui, ele vai correr para cá. Se ele tá lá na parte da RTP, beleza, carregou, segue o baile, o jogo segue a vida dele normalmente. Caso contrário, caso ele não encontre, aí o erro é gerado. Não foi possível encontrar chara1.png. Tenham em mente, pessoal, que existe uma ressalva para os arquivos de recursos sonoros, tá? Como, por exemplo, a música e o efeito sonoro. Quando uma música ou efeito sonoro ele não é encontrado, o interpretador simplesmente ignora. Então pode acontecer de quando você estiver jogando algum jogo e certos efeitos sonoros não forem disparados, não forem emitidos na hora do jogo, pode ser por causa disso também, porque ele não encontrou o arquivo sonoro e o interpretador simplesmente ignorou. Mesma coisa se você entrar num mapa que está de repente sem música, nossa, não tem música esse mapa, e você lembra que tinha música, ou então alguém fala, não, mas esse mapa tem música, o problema também pode ser esse, que ele não encontrou a música lá ou na pasta do projeto e muito menos no RTP. Então ele vai simplesmente seguir o baile. Mas para recursos gráficos, né, recursos gráficos falando backdrop, battle, char7, chipset, né, que hoje a gente chama de tileset, picture, monstro, título, game over e assim por diante, ele vai quebrar o jogo, ele vai abortar o executável e vai parar o jogo, né, mostrando o erro que não foi possível encontrar o arquivo, tá? Isso é só para os gráficos. Os sonoros, ele simplesmente segue a vida dele normalmente. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer os nossos testes e vamos resolver esse problema. Voltando aqui para o nosso RPG Maker XP, tá? Vamos rodar aqui de novo. Ele deu aquele erro. Vamos lá. Vamos procurar o rpgrt.ini e vamos ver aqui, ó. A gente abriu e tá exatamente do jeito que a gente viu lá no nosso slide, tá? Então, se eu pegar aqui e simplesmente ativar o Full Packed Flag, salvar, fechar, a gente vai ter um outro problema. Ó, Harmony DLL não encontrado. Esse Harmony DLL, ele também faz parte do RTP. Esse Harmony DLL, gente, ele era uma biblioteca dinâmica das versões mais antigas, responsáveis pela geração dos sons, né? É ele que lê os efeitos sonoros e que executa as músicas, né? Então, isso aqui é uma biblioteca, digamos assim, de efeitos sonoros, né? Hoje, no RPG Maker mais moderno, não precisa mais desse Harmony, já é tudo direto no executável. O executável já faz tudo pela API do Windows mesmo diretão. Mas, antigamente, a gente tinha essa Harmony DLL, tá? Ele era dependente. Tá bom, então a gente vai em algum projeto aqui, né?
e encontra, né? Vou pegar aqui o RTP da minha máquina hospedeira e aí eu vou mostrar para vocês, né? Vou tacar o Harmony diretão aqui para vocês verem. E aí a gente vai ter uma outra situação, ó. Então eu peguei aqui do hospedeiro, vocês não estão vendo porque tá numa outra tela, tá? Vou arrastar para cá, vamos ver se vai dar certo. Costuma dar erro, às vezes vai, foi, beleza. Colei aqui para minha máquina virtual. E agora vamos rodar, beleza, ó. O Harmony tá aqui, já arrumei a flag, beleza. O jogo rodou, tá? Mas aí, ó, não foi possível encontrar o arquivo Royal. Royal é um gráfico do System, certo? Lá do RTP também, tá? Então ele não achou o System aqui, que é aquilo que a gente falou lá no slide. Ele vai buscar primeiro aqui no projeto, né? Ele não tem nem a pasta, né? O desenvolvedor ele tem essa autonomia de apagar a pasta se porventura não utilizar nenhum externo. Ele pode apagar para dar uma melhorada na aparência do pasta do projeto, tá? Então ele apagou a pasta System porque ele não usou nenhum System externo, ele usou do RTP, tá? Então ele apagou porque justamente não tem, então ele vai correr lá no RTP. Então por isso, gente, que é importante ter o RTP instalado nesse tipo de situação. Às vezes a pessoa pode achar isso um pouco irritante. Tem que ficar instalando isso e aquilo. Mas em joguinho comercial, aí multimilionário, se deixa até instalar ransomware que não dá nada, né? Mas quer jogar o jogo do coleguinha, não posso instalar 30 MB. Mas enfim, isso aí é uma discussão um pouco polêmica, uma opinião polêmica que eu tenho sobre isso, mas enfim. A gente entende, a gente respeita e entende que a pessoa gosta ou não. Vamos lá. Então, para a gente resolver esse problema, nada mais justo que... então eu vou apagar esse Harmony DLL, tá? E vou tirar aqui a propriedade do nosso RPG.ini. Se eu executar, ele volta para aquele erro. Então, vamos lá. Vamos instalar o RTP. O RTP, gente, eu deixei um link aí na descrição para vocês baixarem caso vocês não tenham. É o RTP antigo, tá, gente? Então é bem tranquilo. Você vai rodar aqui, certo? Vai instalar, aqui ó, o que eu falei para vocês lá no começo, aqui os programas que é RPG 2000, aí ele vai criar uma pastinha chamada RTP, ótimo. Rodamos aqui, e ele vai instalar RTP normalmente, ó. Você pode ver que todos os recursos, né, inclusive, acho que se vocês rodar aqui quadro a quadro, vocês vão ver o Harmony DLL sendo extraído também. E tá lá, beleza. Então tá feito. Isso aqui, acredito que já resolve o nosso problema. Pronto. Tá aí o nosso projetinho no jeito. Beleza? Ó, tá aí o nosso projeto rodando normalmente. Show? Vou tirar a música, senão o YouTube come meu rabo. Bom, então basicamente esse que é o problema. Vocês vão precisar instalar o RTP na máquina de vocês. Mas vocês entendem por que isso acontece? Porque o interpretador ele vai buscando aqui ó, dentro dos arquivos, e ele vai, no caso aqui na inicialização, ele vai tentar achar o full package flag para ver se está instalado ou não. Então é ele que é o responsável por gerar aquele erro, tá? Então você já instalando RTP já resolve o problema. Uma coisa que pode acontecer também em máquinas mais modernas, né? Comigo não aconteceu, eu tentei até simular aqui, mas comigo não aconteceu, mas eu já vi isso acontecer com amigos meus. E quando você vai tentar instalar o RTP, vai falar que o executável não é compatível com a tua versão do Windows. Isso aqui você pode resolver tranquilamente, alterando o modo de compatibilidade, tá? Por aqui, ó. Aí você pode pôr o Windows XP, aí você vai fazendo o teste. O Windows XP já é o suficiente. Como eu já estou no Windows XP, não vai aparecer o XP aqui, né? Vai aparecer do 2000 para baixo, que são os seus antecessores, tá? Só não usa o Millennium, porque o Millennium bom, Millennium. Quem sabe dos bugs que o Millennium é bugado. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou responder assim que possível, tá? Se aparecer algum outro problema também, relata pra gente aqui que a gente pode tentar descobrir o que pode acontecer na sua situação, tá? Mas basicamente a solução é essa: instalar o RTP, certo?
Quando o projeto ele não é dependente do RTP, ele é independente, você vai achar a full package flag sinalizado como 1 e todos os recursos aqui injetados já direto na pasta do projeto para não ter essa dor de cabeça. É o que eu recomendo para os desenvolvedores, justamente para evitar esse tipo de transtorno para algumas pessoas, tá? Ou até mesmo lá no curso a gente faz essa estratégia, que é você analisar quais recursos do RTP que você usou, certo? E jogar para a pasta do projeto. Deixa só o que você usou, tá? A gente faz lá no nosso curso essa estratégia também. Acho que essa é a mais otimizada que a gente pode fazer, certo? Aí tanto faz ele ser dependente da RTP ou não, mas eu recomendo que vocês deixem o projeto o mais independente possível. Quanto menos coisa você precisar instalar na máquina do usuário, melhor, certo? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, simplesinho, mas é um problema recorrente até hoje. Se você vê que tem um amigo que tem esse tipo de problema, passa esse vídeo para ele, mostra para ele. Aqui tá tudo, aqui o nosso canal é tudo destrinchado tintim por tintim, e os vídeos é grande por causa disso, tá? Mas eu espero que vocês entendam, isso é pro conhecimento geral, tá? Utilidade pública que a gente chama. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, compartilha pros amigos e tamo junto, tá bom? Vou lá então, até a próxima, bons estudos e eu fui!